esse preâmbulo para contar uma história muito interessante que teve lugar numa cidadezinha do interior de Nova York. O cavalheiro era muito feliz. Estava casado e tinha 6 filhos. A esposa se chamava Ethel e era dessas esposas abnegadas. Como a situação econômica não lhes permitiam, eles então não tinham auxiliar para poder ajudar nas atividades domésticas. Era Ethel que se encarregava de fazer tudo, lavava, não passava ferro porque não usa muito na América. Pega assim, sacode, sacode e sai bem amassadinho, é lindo, mas no fundo é falta de alguém para passar ferro. E já o brasileiro tem mania. E eu tenho pessoas amigas que me acordam para ver se está bem passado. Ou olha para lá e olha para cá. E quando tem uma manchinha, uma coisa, o que foi que teve? Mancha. O que quer que eu faça? Já é uma censura. Da pergunta está a censura. Então você não viu a mancha que estava aí? Bom. E Ethel era abnegadíssima. Estava sempre cansada. Preparava comida, lavava o prato. E aqueles demôniozinhos, porque 6 filhos é uma bênção de Deus para matar qualquer pessoa. E os 6 dentro de casa era uma maravilha. Mas ela sabia contornar. Amava-os e era muito amada. Ela morreu. E ele ficou desolado. Porque como é que ele ia poder trabalhar, cuidar da casa? E o primeiro sinal deste horror foi a pia da cozinha, que foi acumulando, né? Quando tem quem lave, a pia é tão bonitinha. Mas quando não tem, tem uma coisa com o cabo para cá, tem outra dentro de outra, tem mais outra, uma dentro da outra, que já deixou de ser usada, e tem aquela montanha. A gente olha e diz, uma hora dessa eu vou lavar. E ela vai parando, até começar a cair ou não ter. Eu conheço uma família amiga que teve que lavar a louça porque esgotou toda a louça do casamento. Foi botando ali, aqui, acolá, etc. E um dia procuraram um prato, não tinha, porque estava tudo sujo. Aí tiveram que, não é lavar, mas pelo menos pegou a esponja, tirou o grosso, deu uma melhorada. Muito bem. E Ethel partiu. E ele, que a amava infinitamente, começou a juntar a ternura à utilidade. Porque ele agora perdeu todo o afeto, se foi, e a pessoa que cuidava para que a casa estivesse sempre em ordem. Ele nunca havia percebido a pia cheia de louça, de panelas, nunca. Mas agora, Ethel morreu ontem, e daí a pouco já não podia caminhar na cozinha, porque a meninada jogava travesseiro, tirava a almofada de um lugar, jogava para o outro. Ele não tinha tempo. Certo dia, ele estava preparando o café da manhã, antes de ir para o trabalho. Quando então as crianças, por mais que digam, fiquem quietos, calem a boca, quanto mais ele diz, cale a boca, mais a criança fala. É um mistério, ele faz tudo ao contrário. E ele estava gritando, já estava nervosíssimo quando tocaram a campainha. Ele então foi ver. Era um mendigo. E esse mendigo disse, eu soube que a dona Ethel morreu. Que falta deve estar fazendo ao senhor e a mim. Porque cada 15 dias eu passava aqui, no dia de hoje, e ela me dava uma ajuda. Não dava uma esmola, me dava $20. E me dava alguma coisa da comida que estava na geladeira. Ele então disse, pois é, ela não sabia quanto custava, né? Podia dar. Ele estava também revoltado. Então ele disse ao homem, os $20 eu vou lhe dar, porque eu sabia que ela lhe dava. Agora na geladeira eu não vou lhe dar comida que foi guardada, mas por favor, eu dependo disso. Ele disse, mas eu não vou lhe dar, porque eu acho uma desonra pegar comida dormida, gelada, dar a uma pessoa, não vou dar. Aí ele olhou para o homem estava com os olhos cheios de lágrimas, disse assim, por favor,
ela me dava sempre. Portanto, um dia mais, um dia menos, não vai mudar o meu destino. Ele aí, contrariado, um filho chegou e perguntou assim: papai, cadê o John? Cadê o John? Era o pequenininho. A gente estava brincando de esconde-esconde e ele desapareceu. Aí ele gritou: John, John, e foi na direção da geladeira. E as crianças todas ficaram junto dele: papai, cadê o John? Ele sumiu. E ele, desesperado, abriu a geladeira. Quando ele abriu a geladeira, John estava lá dentro. Brincando, entrou, bateu a porta e já estava ficando azuláceo. Ele quase enlouqueceu, pegou o filho congelando e saiu correndo. A felicidade era que naquele quarteirão havia um hospital. Um hospital infantil. Ele foi gritando já direto para a UTI. E os médicos vieram correndo atrás. E o menino estava quase morto, congelado. Então tomaram as providências, aqueceram-no, medicaram-no, puseram-no em repouso. E quando o menino se havia recuperado e estava repousando, os médicos disseram a ele que deveria passar a noite, que ele fosse para casa tranquilo. Pelo milagre, se ele demorasse mais 5 minutos, a criança morreria. Ele volta para casa. Mas quando ele chega, o mendigo está sentado no batente lá de fora e pergunta: e John? Ele diz: John sobreviveu, graças a você. Se eu não fosse apanhar a comida para lhe dar, a esta hora ele estaria morto. Aí foi à geladeira, encontrou a comida coberta e deu. Aí ele percebeu como o velhinho chorava e disse para ele: Dona Essel deve ser um anjo, porque eu senti que alguém me agredia, quase que eu próprio fui abrir a geladeira para salvar a criança. Ele ficou tão comovido que perguntou ao homem se ele tinha alguém. Então, os idosos aqui na América não têm ninguém. Tem casas onde cada um é mais infeliz. Tem conforto, tem tudo, mas não tem amor. Os filhos abandonaram. Se tem alguma fortuna, esperam que adoeçam, que morram. Se fazem visita, é da expectativa de que morra logo. Então ele perguntou uma coisa: se eu lhe convidasse para passar uma temporada na minha casa, para brincar com meus filhos? Então, o mendigo lhe disse: essa era a promessa de Dona Elsa. Ela me havia dito que tinha certeza que ia morrer e que o senhor não aguentaria viuvez. Então me convidou para ser o avô dos seus filhos. Mas como eu estava muito bem de saúde, não achou que deveria lhe preocupar com isto. E a partir daquele dia, o velhinho mendigo passou a morar na residência, sendo o avô das 6 crianças queridas. E o administrador da casa, que agora podia ter alguém para ajudar. Esse fato me comoveu tanto pela legitimidade que eu verifiquei mais uma vez quanto o bem é bom para quem faz o bem. Se ele tivesse uma irritação e colocasse o mendigo para fora, ou se negasse a dar, quem dava era minha mulher, eu não tenho nada que lhe dar, ele teria perdido o filho por causa do temperamento irritado. Então, seja qual for a situação que nós encontremos em nossa vida, não percamos a paz. Fiquemos aborrecidos, se for o caso, mas não a ponto de tomar atitudes extremas e negativas, e de ver o outro como um inoportuno, alguém que foi empurrada pelo demônio. Até eu canso de ouvir
Quando chega alguém e diz, o diabo está mandando mais um. Quer dizer, você já está irritada e vai chegando algum e muitas vezes está mandando a bênção de Deus. Porque casos dessa natureza, mas de outro formato, nós encontramos todo dia. Quantos milagres acontecem em nossa casa, diante dos nossos olhos, e que a irritação não sabe entender. A criança que chora, que está chorando, e que os pais, ao invés de entrarem no colóquio de ternura, aplicam uma surra, dão uma palmada ou qualquer coisa, me deixe dormir que amanhã eu tenho que trabalhar. E são problemas graves de saúde. Levadas imediatamente ao hospital, logo se encontram causas daquele choro, que é a doença, é um problema qualquer, é o incômodo que a criança não sabe expor. Daí o Evangelho de Cristo, quando nos ensina a dar, a servir, a observar, a mudar o nosso instinto, a nossa ternura por sentimentos negativos que nos tornam pessoas insensíveis. Há um fato muito interessante. As pessoas acostumadas a serem beneficiadas não se dão conta, às vezes, do sacrifício que os seus benfeitores fazem para poderem lhe ajudar. Na vida de São Vicente de Paulo, o sacerdote francês que se tornou santo e criou a ordem vicentina, ele morava em Paris e era o médico da corte. Quando veio o período de pandemia e a França, como outros países, foram vítimas da doença, para poder enterrar os corpos que caíam na rua e não tinham carroças para levar, queimavam na rua, pegavam gravetos, faziam ali, queimavam ali mesmo. E ele chegou a arrancar as tábuas do forro do seu apartamento para queimar na rua, a fim de diminuir o frio nas fogueiras que os pobres faziam para poder aquecer-se. E ele era muito frágil, já estava idoso. E ele era o professor e o confessor da corte francesa. Então conhecia todas as misérias que o luxo disfarçava. Certo dia, a situação tornou-se muito grave. E ele foi a um príncipe que era muito devasso e que aspirava à posição de rei quando o rei viesse a morrer. Então ele entra no Palácio do Louvre, onde hoje é o Louvre, e encontra o príncipe. Então estende a mão e diz ao príncipe: Senhor, ajude-me a atender os miseráveis do meio da rua. O príncipe disse: você não sabe a raiva que eu tenho de você. Escarrou na mão dele. Você nos abandona para atingir esses miseráveis. Não tem coração, cadê a sua caridade? Ele sorriu, porque ele vivia socorrendo os infelizes. Então, fica só ajudando esses miseráveis que vão morrer de qualquer forma. Ai, Vicente de Paulo, com a mão escarnecida, colocou para trás e disse: muito obrigado, isto é o que eu mereço. Agora, com a outra mão, dê-me para os seus súditos, a quem o Senhor deveria proteger e não protege. O Senhor não sabe quanto eles são ingratos. Muitas vezes é necessário pedir muitas forças a Deus para não ficar com raiva deles. Quando eu li isso, faz muitos anos, e começamos as atividades em nossa casa,
Eu vi quanta gente chegava e exigia. Um dia me disse assim, mas o senhor protegeu tanto minha mãe e a mim não vai dar coisa nenhuma, quase me bateu. Eu reagi, eu era mais jovem, mas consegui controlar, porque me deu vontade de bater na pessoa. Então, por que não me ajuda? Me vieram à mente os argumentos, mas eu olhei para ela e ouvi uma voz dizer, veja, o primarismo selvagem, como é ingrato. Ela foi educada, cresceu, viveu, a mãe morreu, deixou adulta, qualquer mansão dava, pagava o aluguel da casa, botava nas nossas escolas, ela cresceu, arranjou namorado aqui, um auxiliar de pedreiro, até isso a gente arranja para os pobres. E agora, porque já não podemos tomar conta de todo o bairro, nós tomamos conta de alguns. Se é na escola, na creche, precisa ver. As mães, algumas, como se comportam. Dá uma vontade da gente puxar o cabelo. Que, aliás, não adianta porque aquilo é peruca. Se puxar, fica com a peruca na mão. Não tem dinheiro para dar o pão, mas tem para a peruca. E renovar toda semana a peruca. Tem a peruca espichada, tem a peruca encolhida, tem a peruca que desce pelo ombro, tem a peruca que parece barba. Eu sei que cada dia tem uma peruca. Um dia eu perguntei, você deve ter umas 10 perucas, 12. Aí eu calei a boca. O que é que eu ia dizer? Eu digo, da hora que as minhas madeixas forem adiante, eu vou comprar também uma peruca e vou arquivar lá. Porque Chico Xavier tinha uma peruca, mas era horrível. Ele não tinha o menor jeito. Mas como a careca, a ausência de cabelo dele era significativa, porque era alopécia, era uma doença, a queda de cabelo, ele teve que voltar a peruca, porque pessoas, quando ele estava em transe, pessoas se aproximavam, escreviam na careca. Chico Xavier, ore por mim, e eu quero falar com meu filho. E ele lá, recebendo mensagem, recebendo também outras mensagens. Aí disse, irmã, eu não aguento mais. A irmã disse, usa uma peruca. Aí quando a pessoa vai escrever, não dá, né? Porque a peruquinha escorrega para nada. Mas um dia, ele era tão sem jeito, que eu cheguei um pouco antes da hora que havia marcado, e ele pediu que esperasse um pouco e saiu. Quando saiu a peruca, estava uma trilheira, porque foi ele que botou. Quando era alguém que botava, ajeitava, porque a linha para o homem é aqui a costeleta, né? Mas ele botou assim e ficou parte da costeleta aqui, parte cá. Eu digo assim, Chico, venha cá. E aí dei uma boa ajeitada, né? E naquele tempo se usava grampos que chamavam Miss. É do tempo de vocês? Como são velhos, hein? Porque Miss, e era tão elegante, a gente pegava aqui no dente, abria para botar. E então, se a pessoa é ingrata, que é a palavra usada, problema da pessoa, sorriamos, porque na hora que ela necessita, ela vem. Ela não faz por mal, não. É um mecanismo de autodefesa. O meio em que vive é assim. Cada um tem que lutar pelo seu pedaço. Cada um tem que odiar o outro para sobreviver. E cada um tem que mostrar uma valentia maior para ser poupado. Porque é assim no bairro. Daí o problema social não é um problema de governo, é um problema de amor. Quando nós amarmos e formos eleitos, o que vai ser bem difícil, ser eleito porque ama é bem difícil. Agora, ser eleito porque sabe mascarar, isso é fácil. De repente a gente está lá. Mas nesse dia que não está muito longe, quando aparecerem muitos Vicentes de Paulo, Chico Xavier, porque Chico recebeu uma mensagem. Era uma senhora que estava muito saudosa do marido
E Chico recebeu a mensagem dele para ela. Quando ele acabou de ler, ela tomou a mensagem, rasgou e jogou na cara do Chico. É mentira sua. Meu marido era um anjo, morreu, fica anjo. Maria do Lourdes, esse espírito notável de uma baiana poeta, dizia, você quer ser aplaudido? Morra. Quando você morrer, o mínimo que diz assim, coitado, ele era assim, mas era muito bom, já morreu, todo mundo fica bom. Então, não deixemos o que São Vicente disse, esfriar a caridade em nosso coração. Esta frase é do apóstolo Paulo, não deixar a caridade esfriar no coração. Porque a gente vai com aquele entusiasmo. Nós dávamos enxovais. E certo dia, alguém foi dar um enxoval, ela pegou assim, é isso? Eu perdi meu tempo para vir receber isso? Ora, com 15 real, eu compro isso na Baixa do Sapateiro. Então, eu cancelei os enxovais. E digo, quando estiver grávida, venha que nós damos uns 15 real, porque compra lá mais barato. Até a caridade a gente tem que adaptar à época, porque não podíamos dar 200 enxovais por mês do valor de 200 reais, mas podia dar um do valor de 50, porque nós acrescentávamos uma bacia, e felizmente nesse período apareceu uma bacia de plástico, que foi uma bênção. Essa bacia se tornou a bacia e é o berço para dormir. Até 1 ano e meio, aquela bacia de plástico cabe. Então, nós dávamos uma a cada uma. Mas elas diziam logo assim, muito bom para eles dormirem. Eu digo, e tomarem banho. E tomarem banho, não esqueçam do banho. É Milton Divaldo. Então, o Evangelho nos faz uma proposta muito linda. Eduquemos nossos filhos na lei da caridade, na lei do amor, na lei da misericórdia. A pessoa responsável pela nossa evangelização infanto-juvenil, desse tio, lembre as pessoas que nós, pela manhã de domingo, temos evangelho para criança, para jovem, para adulto, temos a mocidade, para todo tipo de idade. Então, ao invés de ficar preocupado em levar à praia, traga para a evangelização, dá tempo de depois ir à praia. Mas primeiro cuidar também da alma. É uma grande dificuldade. Eu sei que os filhos às vezes reagem, porque nós tínhamos aqui 115, e para poder botar todo mundo na aula era uma boiada. Tinha que botar em fila, tinha que usar todos os métodos antipedagógicos, porque vão por conta própria, quando quiserem, não queriam nunca. É como diz Never, era quando quiserem. Agora, eu disse, agora está na hora da evangelização. Eu digo, mas é grátis, vá que é grátis. E eles então dizem, esse tio Divaldo, mais vinham. E até hoje, eu vejo que aquela educação, eles, os meus filhos que estão aqui me ouvindo, porque ficaram idosos, há poucos dias, eu estava olhando a idade de um filho que tem 74 anos. Eu me recusei. Eu digo, não pode. Se ele tem 74, quando ele veio, eu deveria estar quanto? No máximo 25. Uma criancinha de 25 anos tomando conta desses dinossauros. Para ver que já é avô. Então eu tenho muito cuidado, porque bisavô eu aceito, mas tetra de jeito nenhum. Tetra só no campeonato que o Brasil ganha sempre para a Argentina. Tetra,
campeonato. Ou naquele campeonato que a Alemanha fez apenas 7 gols. Eu estava na Alemanha e estava com o grupo fazendo lanche e a televisão ligada. E o alemão nos olhava. Então estava servindo um prato típico horrível, mas eu dizia que estava bom, né, para ser elegante. Então ele perguntou assim, em alemão, algo que a gente podia entender: são brasileiros? Que tal? Eu digo, inteligência. Porque perder para a Alemanha é uma honra. E aí eu mostrei porque que era uma honra. Ia ficar na história e tal. Ele quase chorou de pena dos brasileiros. Então, meus amigos, tragam os filhos para a evangelização. O que a gente aprende na infância não esquece nunca mais. Mas e também evitem, porque está na moda, chega para o filho, quer almoçar agora, meu filho? Está na hora de almoçar. Não quer, não, tem que querer. Não, agora não. Agora eu quero um picles. Agora eu quero um não sei o quê. Não vou dizer os nomes por causa das firmas. Simplesmente estabelece os horários. E eu me lembro de um amigo que pensa como nós, que o filho chegou e disse: veja que comida, eu não quero não. Ele disse: não tem problema. Disse para a esposa: guarde para de noite. De noite ele disse: eu não quero isso não. Guarde para amanhã. E durante o dia seguinte também, mas quando chegou a noite do dia seguinte, a comida já meio mofada, fria, congelada, mas ele comeu com um apetite, uma delícia, mas que a gente vai fazendo vontades estranhas e educando mal. Em breve a sociedade não vai perguntar: você quer tal coisa? Como é que é? Pega ou não? Daí vamos criar hábitos. Hábitos saudáveis, não pergunte não. Faça o ato saudável. E ele se impregna. Isso também é evangelho. Vejo, muitas vezes assim, mas Chico Xavier era tão meigo, era tão educado, que um dia, um amigo nosso, que tinha por ele uma ternura imensa, Chico era realmente a educação em pessoa, era terno, mas sem ser piegas, porque ruim é ser piegas, né? E então ele disse, quando as pessoas iam para o centro, e chegavam na porta: até amanhã, Chico. Ele: vá com Deus. E daí a pouco, Chico, até amanhã, vá com Deus. Isso todo dia. E uma vizinha não era muito fã do Chico. Quando foi um dia, esse vá com Deus foi ficando tarde. Quando o Chico perguntou assim, alguém disse assim: Chico, até amanhã. Ele perguntou: você é o último? Sou. Vá com Deus. Aí que está assim: e com o diabo também, que eu já não aguento mais. A vizinha disse que quando ela ia dormir, vá com Deus, ela acordava. Só podia dormir quando acabava de vá com Deus. E eu disse para ela assim, digo: olha, era uma bênção, porque você aí pegava também a caridade, ajudava. Então a vida tem sempre duas faces. Aquela que é tal, a outra que é qual. A evangelização está esperando pelos nossos filhos, nossos netos, nossa criancinha linda que necessita de praia para ficar assim douradinho. Depois da evangelização fica muito mais fácil. Depois que evangelizar, que domar essa alminha rebelde, tudo fica bem. Agora, vamos esclarecer alguns pontos essenciais dessa história e da explicação de Divaldo Franco. Divaldo menciona a importância da caridade, mas dentro da doutrina espírita, o conceito vai além do simples ato de dar algo material. Kardec nos ensina que a verdadeira caridade é um exercício moral e espiritual, que envolve empatia, renúncia e ação em favor do próximo. O gesto do mendigo, insistindo em receber alimento, não era apenas um pedido, mas um catalisador para um evento de grande aprendizado e transformação. Mas por que o bem retorna? Segundo a lei de causa e efeito, princípio fundamental do Espiritismo, toda ação gera uma consequência. Quando Essel praticava a caridade,
Ela não estava apenas ajudando um necessitado, estava semeando vibrações de amor e proteção que, no momento certo, se manifestaram em favor da própria família. Isso acontece porque a energia do bem nunca se perde. Ela retorna, muitas vezes de formas inesperadas. Outro ponto importante: o mendigo se torna parte da família, assumindo o papel de um avô. Isso nos remete ao conceito espírita da afinidade espiritual. Muitas vezes, aqueles que cruzam nosso caminho não estão ali por acaso. São espíritos ligados por compromissos anteriores, laços que transcendem uma única existência. No Espiritismo, chamamos isso de reencontros espirituais, que podem ocorrer para o aprendizado mútuo ou para a reparação de erros do passado. Assim, essa história não é apenas sobre um ato de generosidade ou um resgate milagroso. É um lembrete poderoso de que nossas escolhas moldam o futuro, e que o bem, mesmo quando não reconhecido de imediato, sempre encontra seu caminho de volta. Se você quiser entender mais sobre essas leis espirituais que regem nossa existência, continue acompanhando nossos vídeos. Até a próxima!